Vale Notícias. Meus cybercumprimentos aos internautas ligados na Vale Rádio Web. Este é um momento de informação local, estadual, do Brasil e do mundo. Em nome de Interligue, provedor de internet, estamos começando mais um Vale Notícias. Vale Notícias. Compartilhamento de vídeo por Bolsonaro fere Constituição. A reportagem é de Daniel Fagundes, da agência Rádio Web. O presidente Jair Bolsonaro compartilhou com amigos pelo WhatsApp um vídeo que convoca a população a ir às ruas para defendê-lo. O ato do dia 15 de março pede o fechamento do Congresso Nacional e é uma reação à fala do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, que chamou o Congresso de chantagista na semana passada. A presidente da Associação Juízes para a Democracia, Valdete Severo, afirma que o compartilhamento pelo presidente é um problema grave. Ele pode ser acusado de crime de responsabilidade, pode vir, inclusive, a ser condenado por crime de responsabilidade, porque o artigo 85 da Constituição é muito claro que o ato do presidente da República que atenta contra as instituições de Estado e contra a democracia constitui crime de responsabilidade. É muito possível e até provável que também nada aconteça com esse episódio de ontem, mas é desejável que as demais instituições do Estado demonstrem algum tipo de força política para barrar as atitudes que vêm sendo tomadas por quem ocupa o cargo de presidente da República, antes que seja tarde demais. A doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, Marjorie Marona, relata que é um problema também nos protestos, que atentam contra uma instituição democrática. A minha percepção é de que é bastante difícil de você encontrar um elemento democrático num protesto que atenta justamente contra um dos maiores marcos institucionais da democracia, que é o poder legislativo. É evidente que a gente tem que ter sempre o cuidado, de lembrar que nos estados democráticos de direito, a gente também precisa resguardar a expressão das liberdades individuais. No entanto, em qualquer Estado democrático, todo exercício de liberdade encontra também limites. Bolsonaro se manifestou através de suas redes sociais. No texto, o presidente disse que troca mensagens de cunho pessoal com amigos pelo WhatsApp e qualquer dedução fora desse contexto são tentativas rasteiras de tumultuar a República. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Daniel Fagundes. Começa a campanha eleitoral para o plebiscito constituinte no Chile. Reportagem é de Ana Carolina Peliz, da agência Rádio Web. Começa legalmente nesta quarta-feira a campanha eleitoral para o plebiscito sobre o processo constituinte no Chile. No próximo 26 de abril, os chilenos decidirão sobre o futuro da Constituição de 1980, uma herança da ditadura de Augusto Pinochet. A Constituição é considerada uma das origens da desigualdade social chilena, mas o processo corre dois riscos: a violência de protestos que começaram há 4 meses e uma economia paralisada à espera de uma definição. E essa definição pode levar até 2 anos, tempo necessário para escrever e aprovar uma nova Constituição. A gente fala agora com o nosso correspondente em Buenos Aires, Márcio Rezende. Márcio, como vai funcionar exatamente este plebiscito? Olha, pela primeira vez em 40 anos, existe a possibilidade de que a Constituição chilena seja elaborada democraticamente. E essa é a principal bandeira das manifestações que tomam as ruas de Santiago desde outubro. A atual Constituição é considerada neoliberal com uma visão social de mercado. A campanha que começa hoje vai envolver todos os partidos políticos, mas também a sociedade civil, que poderá se manifestar nos espaços públicos, nos meios de comunicação e na internet em propagandas pelo aprovo ou pelo rejeito uma nova Constituição. Dentro de um mês exatamente vai começar o horário eleitoral como conhecemos no Brasil. Além dessas duas opções, a favor e contra uma nova Constituição, os chilenos vão escolher o mecanismo para o processo constituinte. Devem optar ou por uma Assembleia Constituinte com uma conformação mista, integrada em partes iguais pelos atuais legisladores e novos cidadãos, ou por uma convenção constitucional totalmente composta por novos constituintes a serem eleitos em outubro. E o que dizem as pesquisas neste começo de campanha? A esquerda e a centro-esquerda estão a favor do aprovo. A centro-direita está dividida. Somente a extrema-direita é totalmente contra uma nova Constituição. O governo declara-se neutro.
O partido do presidente Sebastián Piñera, a Renovação Nacional, está dividido, mas a maior parte é contra. A sociedade, de um modo geral, sente que não votar pelo aprovo significa manter as injustiças sociais que levaram aos protestos. O governo do presidente Sebastián Piñera tem uma aprovação em torno de apenas 7%. O presidente perdeu a iniciativa sobre a agenda e o seu máximo objetivo hoje passou a ser manter o país governável. Segundo a mais recente sondagem da consultora Datainflui, o aprovo tem 75%, enquanto o rejeito tem apenas 9%. 63% dos entrevistados acreditam que o Chile, que surgir depois de uma nova Constituição, será mais igualitário. Márcio, os números da economia chilena nos últimos meses desabaram. Como está o país agora? Olha, o país está paralisado à espera de uma definição, e essa definição provavelmente só virá dentro de 2 anos ou mais. Qual Chile vai surgir de uma nova Constituição? Os investidores preferem esperar e as expectativas da população também indicam mais dúvidas do que certezas. E assim os números da economia vão aos poucos mostrando estagnação. O presidente Sebastián Piñera vai visitar a cidade de Talcahuano, uma das mais afetadas pelo terremoto, seguido de tsunami há 10 anos. Foi o 6º maior terremoto da história mundial. Devastou a região central do país e deixou mais de 500 mortos. Pois bem, naquele mês, há 10 anos, o PIB do Chile caiu 4,1%. Em outubro passado, no auge dos protestos, a economia encolheu 5,4%. Foi como um novo terremoto, mas desta vez social. O crescimento econômico de 2019 foi de 1%, enquanto as previsões ficavam entre 3,5% e 4%. Em 2020, o investimento deve encolher 5%. O crescimento antes previsto de 3,5% em 2020 deve ficar em 1%, repetindo o desempenho do ano passado. E como estão os protestos? Continuam ou diminuíram? Diminuíram, mas não pararam. Mesmo durante as férias de verão, os protestos continuaram com uma frequência semanal. E esse processo de violentos protestos tem até um apelido, El Monstro. E esse monstro deve voltar com força em março. Esse é um dos aspectos mais surpreendentes desse processo de mobilização social, a persistência e a duração. Isso levou o governo a convocar esse plebiscito constitucional depois de tentar em vão uma série de medidas sociais para amenizar a crise. E os números são assustadores. 31 mortos até agora. 324 mil acusados de cometerem delitos, 445 feridos nos olhos com disparos de balas de borracha, 5.560 violações aos direitos humanos. Nem o governo nem a polícia conseguem conter a violência que, se continuar, pode pôr em risco o próprio processo de uma nova Constituição. Obrigada, Márcio Rezende. De Paris, Ana Carolina Pelis, da Rádio França Internacional, para a Agência Rádio Web. OMS diz que não pode declarar pandemia sem análise cuidadosa. Reportagem é de Ana Paula Loureiro, da Agência Rádio Web. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, destacou que não pode haver pressa para declarar a nova cepa do novo coronavírus, Covid-19, uma pandemia sem uma análise cuidadosa e correta dos fatos. Nesta quarta-feira, Tedros Ghebreyesus apresentou uma atualização sobre a doença. Em Genebra, ele disse que não subestima a seriedade da situação ou seu potencial de se tornar uma pandemia, porque existe esse potencial. O chefe da OMS revelou que a agência está pronta para ajudar todos os países a se prepararem para esse cenário e alertou que mesmo os que ainda não têm casos devem estar preparados para uma possível pandemia. Na terça-feira, o número de novos casos notificados fora da China ultrapassou o total de pacientes confirmados pela primeira vez no país. O chefe da OMS destacou que fora do território chinês existem agora 2.790 casos em 37 países, com um total de 44 mortes. Até esta segunda-feira, pelo menos 80.239 pacientes haviam sido confirmados. Tedros Ghebreyesus explicou que nessas 24 horas foram relatadas 10 novas notificações na China continental, fora da província de Hubei, epicentro do Covid-19. Em nível global, há dezenas de novos pacientes na Coreia do Sul, na Itália e no Irã. Cada um confirmou pelo menos 10 mortes, um total que supera os óbitos relatados
confirmados em várias províncias chinesas. A OMS pede que a comunidade internacional tenha esperança, coragem e confiança sobre ações para conter o vírus. Ele destacou que 14 países não relataram novos casos há mais de uma semana. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Ana Paula Loureiro. Saiba o que fazer em caso de desistência de viagem para país afetado pelo coronavírus. Dica de Beatriz Albuquerque, da Rádio Agência Nacional. A aposentada Maria de Lourdes ia aproveitar o início da baixa temporada para viajar ao exterior. A ideia era fazer um tour pela Europa no mês de março, mas com o aumento dos casos de coronavírus pelo mundo, em especial em alguns países como Itália e Espanha, ela preferiu mudar de planos. Eu tinha a intenção de fazer Portugal, Espanha, França e talvez Holanda. E estava acompanhando as recomendações das autoridades médicas. Mas ontem o ministro da Saúde não recomendou viagem para o exterior. Então, por esse motivo, eu desisti da viagem. E não é só a Maria de Lourdes que está preocupada com o coronavírus, não. Os viajantes já estão optando por mudar as rotas ou pedir adiamento das viagens para locais onde há casos confirmados da doença. Regina Barros, gerente de uma operadora de turismo, que atua em várias cidades do país, conversou um pouco sobre isso com a gente. Já começamos a sentir, sim. Nós tivemos alguns grupos, principalmente grupos religiosos que estavam se dirigindo para as regiões, né, da Europa, que pediram cancelamento do pacote e uma relocação, né? Então nós estamos adaptando novos roteiros para esses clientes. Regina disse ainda que a operadora está orientando os clientes a evitarem viagens para locais com casos confirmados e estão sugerindo roteiros alternativos, como países da América do Sul ou mesmo dentro do Brasil. E para quem já comprou, a orientação é sempre o diálogo para resolver. Como nós somos operadora, nós prestamos serviços. Então nós entramos em contato com o nosso operador local para saber como está, né, a região, como é que, se eles estão reembolsando, se eles estão reitinerando ou se postergando, né, de repente adiando a viagem. O Procon de São Paulo orienta que os consumidores que compraram passagem aérea ou pacote turístico com destino para a Itália ou outros países que tenham casos comprovados de pacientes infectados com o vírus devem procurar o Procon do seu estado caso decidam cancelar ou adiar a viagem em razão da preocupação com o coronavírus. Nessa hipótese, que não tem previsão legal, é necessário negociar com a empresa, que não pode se recusar a oferecer alternativas ao consumidor. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. Vale Notícias. Marinha instala gabinete de crise no Maranhão para acompanhar planos de desencalhe de navio. A reportagem é de Maíra Heinen, da Rádio Agência Nacional. A Marinha instalou um gabinete de crise no Maranhão para acompanhar planos de desencalhe de embarcação da Vale. Com o gabinete de crise, a Marinha vai estabelecer planos para a retirada da embarcação Stellar Banner, que encalhou na costa de São Luís na noite da última segunda-feira. O navio está carregado de minério de ferro da empresa Vale. Foram identificados 2 vazamentos na embarcação e um rebocador com material para conter possíveis danos ambientais foi enviado pela Vale ao local. A Marinha informou que ainda na manhã de hoje haverá uma reunião entre os representantes das empresas envolvidas, membros do gabinete de crise e outros órgãos de fiscalização. Também já instaurou um inquérito administrativo para apurar causas e responsabilidades do incidente. A Vale informou que, por medida de precaução, os 20 tripulantes foram retirados com segurança e o comandante do navio adotou manobra de encalhe a cerca de 100 quilômetros na costa de São Luís. A embarcação, construída em 2016, é de propriedade e operada pela empresa sul-coreana Polaris. A Vale disse ainda que, como operadora portuária, está atuando com suporte técnico-operacional, com o envio de rebocadores e colaborando com as autoridades marítimas. O governo do Maranhão informou que está em permanente contato com a Marinha e que a Secretaria de Meio Ambiente também monitora a situação do navio. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen. Morte do primeiro cidadão francês pelo coronavírus é investigada no país.
Informações de Andréa Gomes Durão, da Rádio França Internacional. A França vê aumentar a apreensão em torno da epidemia do novo coronavírus depois do anúncio feito nesta quarta-feira da primeira vítima francesa da doença, um professor de 61 anos da região de Oise. As autoridades se perguntam como o homem que não esteve em nenhuma região de risco teria contraído o vírus e, neste caso, quem o teria contaminado. Pais e funcionários do colégio onde a vítima trabalhava se preocupam com o risco de exposição a que estariam submetidos, embora o professor já estivesse licenciado pelo problema de saúde desde 12 de fevereiro. Até agora, 17 pessoas foram contaminadas pelo Covid-19 na França, 5 nesta semana. Outra vítima em território francês foi um turista chinês que faleceu dia 14 de fevereiro. O presidente francês, Emmanuel Macron, visitou o hospital Pitié-Salpêtrière na manhã desta quinta-feira. A Dinamarca anunciou nesta quinta o primeiro caso de contaminação de um homem que retornou da Lombardia, na Itália, mas o caso é considerado como não grave. A Arábia Saudita suspendeu a entrada de peregrinos em seu território que visitam Meca e Medina. Até agora, mais de 78 mil pessoas foram infectadas na China pelo Covid-19, incluindo 2.744 vítimas fatais. O coronavírus também afeta dezenas de outros países, com uma estimativa de 3.600 infecções e mais de 50 mortes. Na Europa, Áustria, Suíça, Noruega, Romênia, Croácia, Macedônia do Norte, Grécia, Itália e Dinamarca registram casos de contaminação. Da RFI em parceria com a Rádio Agência Nacional. Infectologista diz que não há motivo para pânico em relação ao coronavírus. Reportagem de Priscila Mazenotti, da Rádio Agência Nacional. Mesmo com o primeiro caso de coronavírus confirmado aqui no Brasil, não há motivo para pânico. A avaliação é do infectologista Davi Uip, que integra o Comitê de Coronavírus criado pelo governo de São Paulo para monitorar as suspeitas da doença no estado. Segundo ele, o país está correto em seguir procedimentos como, por exemplo, fazer a contraprova, como nesse primeiro caso, e indicar tratamento domiciliar no caso de pessoas com sintomas mais brandos. Aliás, sobre isso, o infectologista foi claro. É preciso haver bom senso na decisão de internação. Para pacientes com poucos sintomas, tratamento em casa. Para os com sintomas mais fortes, aí sim, o tratamento deve ser hospitalar. Ele ainda explicou que, na maior parte dos casos de coronavírus, os sintomas são poucos. É a minoria que desenvolve a forma mais forte da doença. Por isso, segundo ele, em caso de desconforto, febre e tosse, num primeiro momento, aqueles cuidados básicos são essenciais: repouso, hidratação e alimentação leve. E, para prevenir, é fundamental bons hábitos de saúde e de higiene. O que o indivíduo deve fazer pessoalmente? Eu chamo de bons hábitos de higiene e educação. O indivíduo está com sintomas, está gripado, tossindo, fica em casa, boa hidratação, boa alimentação. Tem que sair, vai tossir, vai espirrar, cobre a boca e o nariz com lenço de papel descartável. Lavar as mãos. Lave mais do que você está habituado. Antes e depois das refeições, antes e depois do banheiro, você depois que sai do serviço público, do trem, do metrô, do ônibus, tem esse bom hábito. Água e sabão são tão importantes como o álcool gel, são medidas que nós deveríamos usar no dia a dia. A população mais suscetível ao coronavírus é aquela com mais de 80 anos ou com algum problema sério de saúde, como os cardíacos, diabéticos ou com doenças pulmonares. O infectologista Davi Uip afirmou que é importante que o Brasil tenha conhecimento da chegada do coronavírus e trate o assunto com transparência. Ele ainda acrescentou que as autoridades, seja governo federal, estadual ou municipal, estão preparadas e que os hospitais do país têm condições de atender aos futuros casos. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Inflação medida pela Fundação Getúlio Vargas cai na terceira semana de fevereiro. Reportagem de Cristiana Ribeiro, da Rádio Agência Nacional.
A inflação medida pelo IPCS, o Índice de Preços ao Consumidor Semanal, variou 0,17% na terceira semana de fevereiro, bem abaixo da taxa de 0,36% registrada na semana anterior. Segundo os dados divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getúlio Vargas, nesta apuração, 7 das 8 classes de despesa que compõem o índice registraram queda em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do grupo Educação, Leitura e Recreação, que passou de 1,63% para 0,69%. O recuo foi influenciado pela forte queda nos preços das passagens aéreas, de 4,42% para menos 0,88%. Os outros grupos que apresentaram taxas menores na terceira semana de fevereiro foram transportes, habitação, despesas diversas, alimentação, saúde e cuidados pessoais e comunicação. As principais influências vieram dos itens gasolina, tarifa de energia residencial, serviços bancários, hortaliças e legumes, artigos de higiene e cuidado pessoal e mensalidade para TV por assinatura. Apenas o grupo vestuário apresentou avanço em sua taxa de variação, ao passar de menos 0,17% para 0,22%. A alta foi influenciada pelo aumento nos preços das roupas. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, a inflação na terceira semana de fevereiro caiu em todas as capitais pesquisadas: Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu a situação de emergência em 60 cidades devido à situação climática. Apresentação de América Melo, da Rádio Agência Nacional. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu a situação de emergência em 60 cidades de Alagoas, Bahia, Ceará, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 42 cidades de Alagoas enfrentam estiagem. Outras localidades no Nordeste, Sul e Sudeste registraram seca e chuvas intensas. Com a medida publicada no Diário Oficial da União, os municípios poderão ter acesso a recursos federais para ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais à população e recuperação de infraestruturas públicas danificadas. O auxílio emergencial do governo federal é complementar à atuação dos governos estaduais e municipais. O apoio pode ser solicitado sempre que necessário, inclusive em situações recorrentes, como é o caso de desastres ocasionados por seca ou chuvas intensas. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. Vale Notícias. A Aedes aegypti. Combata esse mosquito. Pensando em combater o mosquito da dengue, tem gente plantando crotalária para atrair libélulas, porque elas comem todo tipo de insetos. Mas o que essas pessoas não sabem é que as libélulas vivem perto dos lagos, tanques e riachos, onde se reproduzem e já encontram alimento suficiente. Assim, elas não vão voar para muito longe desses locais atrás das crotalárias. Então, melhor do que plantar crotalária para controlar o mosquito é não deixar juntar água para o mosquito se criar. Essa é uma colaboração da Embrapa na campanha do combate ao Aedes aegypti. Vale Notícias. Pesquisa mostra que substância encontrada em água contaminada pode ajudar na reprodução do mosquito da dengue. O composto químico, chamado de geosmina, é o mesmo que tem afetado o fornecimento de água no Rio de Janeiro. Uma substância encontrada na água contaminada com esgoto pode ajudar na proliferação do mosquito da dengue. O composto químico, chamado de geosmina, é o mesmo que tem afetado o fornecimento no Rio de Janeiro, deixando a água com gosto e cheiro de terra. A geosmina atrai o mosquito da dengue, facilitando a reprodução do animal. A descoberta foi publicada na revista científica Current Biology, fortalecendo a ideia de que a falta de saneamento é um dos fatores que mais contribuem para a proliferação do Aedes aegypti. A engenheira sanitarista e professora da Escola Politécnica da UFRJ, Iene Cristina Figueiredo, explica que o surgimento da geosmina é resultado da ação de cianobactérias, que são algas microscópicas, principalmente quando a água está contaminada.
esses organismos, para se proliferarem, eles precisam de luz e de nutrientes, essencialmente nitrogênio e fósforo, algo que a gente também aporta para os cursos d'água em grande quantidade em função do esgoto sanitário. E aí a gente gera um ambiente ótimo. Água parada, muito esgoto, muito nutriente, muita luz. André Ricardo Mack é professor em Biologia da Universidade de São Paulo e estuda o comportamento do Aedes aegypti. O especialista explica que o mosquito é atraído pela geosmina, porque a substância é um sinal de que o reservatório de água é propício para o desenvolvimento das larvas. A água contaminada produz uma maior quantidade de geosmina, pois essa substância é basicamente produzida por micro-organismos, principalmente bactérias. Isso faz com que, especificamente, a fêmea do mosquito seja mais atraída para ovipositar nesse local. Uma vez que onde há a substância, há também micro-organismos dos quais as larvas do mosquito podem se alimentar. As autoridades de saúde reforçam o papel dos moradores no combate aos focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A recomendação do Ministério da Saúde é que a limpeza de possíveis focos do mosquito dentro de casa seja semanal. Dados do Ministério da Saúde revelam que em 2019, de janeiro a agosto, foram notificados quase 1,5 milhão de casos prováveis de dengue, número quase 7 vezes maior do que o registrado no mesmo período de 2018. A taxa de incidência a cada 100 mil habitantes ultrapassou 730 ocorrências. Em relação aos casos graves da doença, foram registradas mais de 1.400 confirmações. E você, já combateu o mosquito hoje? A mudança começa dentro de casa. Proteja a sua família. Para mais informações, acesse saude.gov.br/combate a Aedes. Aedes aegypti. Combata esse mosquito. Uruará se preocupa com a dengue e faz campanha contra esse mal que tem ceifado vidas. A reportagem é de Marinaldo Santana. A nossa pauta agora é falar sobre a dengue. Dengue, que é esse mal que incomoda o Brasil, incomoda aqui o estado do Pará e também a cidade de Uruará ao longo da rodovia transamazônica. Nesta quinta-feira, dia 27 de fevereiro, começou aqui no nosso solo uruaraense uma campanha, um mutirão de informações sobre a dengue, como proteger. Foram distribuídos folhetos pelos funcionários da Endemias. E falou conosco também sobre este assunto o secretário de Saúde aqui de Uruará, o senhor Sérgio Polmaier. Estamos iniciando hoje, na quinta-feira, esse trabalho aqui no bairro Vila Brasil, que é um trabalho de conscientização de toda a população deste bairro contra a dengue. Considerando que é uma doença que tem causado sérios danos à saúde dos nossos munícipes de Uruará. Então a preocupação deste governo é que a gente possa estar mobilizando toda a equipe, como está acontecendo hoje, para a gente estar conscientizando, visitando, identificando pontos aonde possa haver a proliferação do mosquito, águas paradas e orientando a população que é importante esse trabalho em conjunto da população junto com o poder público. Então de nada adiantaria a população andar sozinha ou o poder público andar sozinho no combate à dengue. Então a gente está fazendo esse trabalho para de mão dada com a população a gente poder desenvolver um trabalho eficiente no combate contra a dengue. Dengue esta que, mais uma vez ressaltando, ela pode matar. Então toda a população precisa estar ciente do agravo que causa essa doença e assim se conscientizar, se policiar dioturnamente nos seus quintais e nos quintais dos seus vizinhos, dos seus amigos, na parte de orientação, para que a gente possa evitar o acúmulo de água parada, que é onde é o principal berço de desenvolvimento da doença. Quem é neste momento que faz a frente a esta ação? Então, neste momento, Uruará está fazendo essa campanha devido a fortes chuvas em nosso município, mas considerando o agravo desta doença, todo o estado do Pará, toda a região nacional, também está fazendo campanhas contra a dengue. Então a nossa preocupação e a nossa intenção agora é conscientizar a população da gravidade que já está acontecendo em nosso município,
doenças desenvolvidas pela dengue e que possa trazer danos mais sérios ainda à nossa população. Quais outros nomes de doenças a gente poderia enumerar aqui que surgem a partir da dengue, para que fique explicitado aqui um alerta para a população, para que entendam a seriedade disso tudo? O mesmo mosquito transmissor da dengue, ele transmite a zika, chikungunya, e todas essas doenças elas podem desenvolver doenças ainda mais sérias, sintomas mais sérios. Exemplo, podemos citar problemas cardíacos, problemas intestinais, problemas neurológicos. Então, a zika, chikungunya e a dengue, ela pode desenvolver diversas outras doenças, ou pode propiciar aquele paciente já contaminado que desenvolva outras doenças ainda mais deletérias. Então, nós devemos sim ter essa consciência, a população deve ter essa consciência que a dengue ela não é um simples mal-estar. Ela pode provocar danos muito sérios à nossa saúde e precisamos do apoio de toda a nossa população. Além do primeiro dia, com as partes da manhã e à tarde, amanhã, sexta-feira, dia 28, vai continuar em outro bairro da cidade esta campanha por aqui, que também recebe a colaboração da Secretaria de Viação e Obras, que vai passar recolhendo os entulhos que estiverem mais fáceis. Então todo mundo tem que estar atento para que a dengue seja um assunto sério a cada dia. Todas as pessoas têm que ter a sua parcela de contribuição. Vasilhas que ficam com água parada, vasilhas que você pode virá-las, emborcá-las, situações que você não vai deixar realmente um ambiente para que o mosquito da dengue possa proliferar o que ele quer ali nos ovos. É tão sério que durante meses sem chuva, os óvulozinhos ficam lá, né? Mas basta uma chuva que eles vão eclodir e vão dar sequência a esse problema seríssimo. Então, Uruará está fazendo a sua parte, Uruará está atento a isso. A gente sabe que outros estados da federação estão aí com números altíssimos da dengue, e como nós estamos dentro da área da Amazônia legal, somos locais propícios para que essa doença pudesse aumentar. A gente está falando pudesse porque estamos acreditando que todo mundo dará a sua parcela. O diretor de jornalismo aqui da Vale Rádio Web, o senhor Célio Birro, acompanhou de pertinho também, em loco, a equipe trabalhando e como foram distribuídas as informações. Estaremos atentos ao que estiver acontecendo e vamos trazer outras informações sobre o tema dengue aqui na programação jornalística da sua Vale Rádio Web. Um abraço a todos, foi a participação de Marinaldo Santana Ferreira. Flamengo bate Del Valle e é campeão da Recopa Libertadores. Atlético Mineiro perde nos pênaltis e é eliminado da Copa do Brasil. Pela Libertadores, o Inter venceu o Tolima e se classificou para o grupo do Grêmio. Teremos Grenal na Libertadores. O Flamengo venceu o Independiente Del Valle por 3-0 no Maracanã e sagrou-se campeão da Recopa Sul-Americana. Gabigol e Gerson 2 vezes marcaram para o Fla. Foi o primeiro título internacional do Mengão no Maracanã. Pela pré-Libertadores, o Inter venceu o Tolima por 1-0 e garantiu vaga na fase de grupos da competição. O Colorado irá disputar o Grupo E, o mesmo do Grêmio. Além da dupla Grenal, o América de Cali e Universidade Católica completam a chave. Na Sul-Americana, o Bahia voltou a vencer o Nacional do Paraguai e avançou de fase no torneio. Após vencer a partida de ida por 3-0, o tricolor voltou a bater os paraguaios, dessa vez fora de casa, por 3-1. Na Copa do Brasil, tivemos zebra. Após empatar em 2-2 no tempo normal, o Atlético Mineiro foi eliminado nos pênaltis pelo Afogados, de Pernambuco. O Fluminense venceu o Motoclube por 4-2 e avançou de fase na competição. Nos estaduais, o Corinthians empatou com o Santo André por 1-1. Pelo Campeonato Pernambucano, o Sport perdeu para o Salgueiro por 2-1. Nesta quinta-feira, o Fortaleza recebe o Independiente pela Copa Sul-Americana. Após perder a partida de ida por 1-0, o tricolor de aço precisa vencer por 2 gols de diferença para passar de fase de maneira direta. O jogo será no Castelão, às 9h30 da noite. Reportagem Paulo Henrique Gomes.
E esse foi o Vale Notícias desta quinta-feira na sua rádio através da internet. Vale Rádio Web. Direção de jornalismo Célio Birro. Direção de programação Vilmar de Souza. Reportagem Marinaldo Santana. Espalhe essa ideia. Visite a fanpage Vale Rádio Web e compartilhe o link da Play Store com seus amigos. Quem tem celulares iPhone, ouça a rádio pela página valeradioweb.online ou visite as plataformas Rádios ao Vivo ou radios.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo Vale Notícias. Vale Notícias.